E vamos agora para o nosso momento muito especial, o momento de nós falarmos, ministrarmos a palavra de Deus. E eu quero falar para você que está aí do outro lado da tela, você que está aí na página do Facebook, e você que está me ouvindo apenas, prepara o teu coração. Abra o teu coração, se você está fazendo alguma coisa na sua casa, se você puder parar, se você está, enfim, numa atividade, se concentre agora e deixe o Espírito Santo falar no teu coração. Hoje o tema vai ser rejeição. Meu Deus, né? Quem já, em algum momento da sua vida, já não se sentiu rejeitado ou foi rejeitado por alguém, quem sabe, na área sentimental, né? Ou às vezes na própria casa, na própria família, um pai, uma mãe. Às vezes é uma rejeição que foi por um momento, mas tem outras rejeições, né? Que elas duram uma vida toda. Aquela pessoa, ela te rejeita, né? Aquele sentimento de rejeição vem ao teu coração, mesmo que tenha acontecido há muito tempo lá atrás. Um amigo que te rejeitou, uma situação que você se sentiu rejeitado. Então, hoje o tema, nós vamos falar sobre rejeição. E nós vamos colocar diante do Senhor esse sentimento que é tão dolorido, que é um dos sentimentos mais difíceis, que é um dos mais difíceis que nós sentimos, e não tem como a gente se proteger disso, né? Porque vai acontecer momentos na sua vida que você vai se sentir rejeitado. Você não vai ser aceito por um grupo de pessoas, ou uma palavra que vem de uma forma que faz você se sentir rejeitado. Existe a rejeição real, verdadeira, aquela que de fato aconteceu. Mas existe também aquela rejeição que a gente pensa, né, que aquela situação ou aquela pessoa nos rejeitou, às vezes com uma palavra, com um gesto, ou até mesmo pela falta dele, né? A pessoa não te deu retorno, a pessoa não te respondeu, a pessoa ficou em silêncio. Isso também é uma forma da gente se sentir rejeitado, que às vezes nem a outra pessoa de fato te rejeitou, mas você recebeu, né, isso como uma rejeição e está aí dentro de você. O que acontece quando a gente é rejeitado? Como eu já disse, não tem como a gente evitar a rejeição, mas a gente pode superar essa rejeição. A gente pode vencer essa rejeição. A gente pode passar por ela e não permitir que ela se transforme em algo traumático na nossa vida. Ou se já foi algo que trouxe traumas para você, você pode se libertar disso. E eu quero começar falando, né? Sempre a palavra de Deus é a base para aquilo que a gente tem falado nesses programas, né? Principalmente na segunda-feira, que a gente traz um tema bem forte, principalmente nesse momento que nós estamos passando, estamos vivendo, coisas que a gente tem enfrentado nesse tempo de isolamento social. Então, a gente, querendo ou não, se sente um pouco rejeitado, né? Nós não conseguimos fazer as coisas que queremos fazer, ou por esse convívio, né? Por esse momento de confinamento com pessoas dentro da nossa casa. A gente, por estar passando por tudo isso, a gente tem uma facilidade maior, às vezes, de ser agressivo, de ser duro, ser crítico, né? Por estarmos convivendo mais tempo juntos num pequeno espaço, né? De uma casa, de um apartamento, às vezes de pouco cômodos, onde você tem que dividir esse espaço com pessoas que acabam, consciente ou inconscientemente, causando algo que você se sinta rejeitado. É muito normal, é muito comum. Mas espera aí, o que eu posso fazer em relação a isso? Talvez você que está me ouvindo, me assistindo, você possa identificar algo que em algum momento na sua vida
aquela rejeição, ela ainda, você carrega ainda o peso dela. Alguns momentos você para e pensa, ou quando existe algo muito parecido com aquilo que você viveu, te reporta, né? Te faz lembrar daquela rejeição. E você acaba tendo atitudes, posturas, reações por causa da rejeição. Então nós vamos meditar, vamos ler na palavra, aquilo que a palavra nos mostra, né? Sobre a rejeição. O que eu posso fazer para superar uma rejeição de ventre? Lá, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu já contei aqui no programa de depressão sobre o meu testemunho, a minha história, que acabou acontecendo uma rejeição no ventre da minha mãe por causa de uma situação que ela estava vivendo no seu casamento. Eu sou a quarta filha, e aquela gravidez, naquele momento, não era uma gravidez que foi planejada, vamos dizer assim. Ou, se foi naquele momento, ao estar grávida de mim, minha mãe passou por muitas coisas que trouxeram para mim, ali no ventre, algo que foi uma rejeição. E eu vivi essa experiência também ao gerar a minha primeira filha, porque eu tive essa situação de depressão que eu já contei, e ao estar grávida, eu desejei muito, quis muito, e eu sempre, o meu sonho foi ser mãe. Então eu não rejeitei a minha filha, né? Ou não era o momento de eu ter minha filha, muito diferente do histórico da minha mãe. Mas como eu entrei em depressão, eu comecei a não querer estar naquele estado. Achei que não era, né? Achava, perdão, que não era bom o suficiente para ser mãe, não sabia se eu ia saber cuidar da minha filha. Enfim, são coisas que a gente sente, que a gente não sabe por que sente. Mas tem um motivo. Tudo que a gente sente tem um porquê. E na minha busca, né, da cura da minha depressão, foi que eu me deparei exatamente com uma rejeição no ventre da minha mãe. E eu vou contar, enquanto a gente estiver conversando, ministrando, eu vou contar um pouquinho, né, do que aconteceu comigo. Porque se eu estou falando hoje de rejeição para vocês, é porque eu já senti. E foi algo que desdobrou, né? Como consequência dessa rejeição, eu adquiri um espírito de depressão, que é um espírito de tristeza, que é algo que não me fazia sentir que eu era boa o suficiente, porque nós vamos ver que a rejeição nos leva a ter esse sentimento de desprezo com a gente mesmo, porque se alguém me rejeitou é porque eu não sou bom o suficiente. Se alguém me rejeitou, é porque eu não tenho coisas boas para oferecer. É isso que faz, muitas vezes, a gente associar a rejeição. Porque se eu fosse bom o suficiente, aquela pessoa teria me querido. Eu não teria sido abandonada por essa pessoa. Então, leva a pensar que nós somos rejeitados por culpa até nossa mesma. Eu não fui bom o suficiente, eu não fui capaz o suficiente, eu não fui uma pessoa com a inteligência, com a capacidade suficiente para poder estar naquele relacionamento, estar naquele lugar, naquela empresa. Então eu fui rejeitado, eu fui descartado, eu fui abandonado porque eu não sou bom o suficiente. É isso que faz associar a rejeição. E esse pode ser um dos fatores. Você pode ter sofrido a rejeição por não ter sido bom o suficiente. Mas muitas vezes a rejeição ela não acontece por culpa nossa. Porque o que acontece com uma criança que está sendo gerada no ventre de uma mãe? Como a mãe pode dizer que aquela criança não é o suficiente? Que ela não é capaz de ser amada? Então, isso não é verdade. Então, eu não estou descartando que existe essa possibilidade, mas muitas vezes a gente generaliza.
E a gente começa a achar que somos rejeitados porque não somos bons suficiente para aquela pessoa ter nos querido, ter desejado que estivéssemos perto dela. Então, elas nos rejeitaram por causa disso. Mas nós vamos ver que existem outras situações, outros motivos que até mesmo inconsciente as pessoas acabam nos rejeitando, nos abandonando, não nos querendo perto. E isso é muito dolorido. É muito dolorido, porque quando você não se sente bom o suficiente, quando você carrega uma culpa, você vai até, vamos dizer assim, aceitar aquela rejeição porque a culpa é sua. E não é isso. Vamos meditar na palavra, vamos entender melhor o porquê da rejeição. Tem coisas que a gente não vai entender. Não tem um porquê de ser rejeitado, porque existe um mal, existe um inimigo das nossas vidas que veio para roubar, para matar e destruir e que vai manipular pessoas e situações para que a gente sofra, né, esse sentimento de rejeição. Vamos ver na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 53. Vamos começar por Jesus. Jesus, ele foi encarnado como homem. Ele veio como homem e ele viveu 33 anos como homem. Jesus nunca fez um passe de mágica. Ele viveu, tanto que ele nasceu de mulher, pelo Espírito Santo, então não teve o contato de Maria com um homem, então ele foi fruto do Espírito Santo, ele foi gerado no ventre da mulher porque ele foi encarnado, ele nasceu e ele veio como homem. E por 33 anos, ele passou aqui na terra e passou por tudo que eu e você passamos como homem. E a palavra diz, o profeta Isaías foi o profeta messiânico, e ele profetizou a vinda do Messias. E ele estava falando que Jesus, o Messias, ele era um homem que seria desprezado pelos homens. Isaías 53, 3 diz assim, foi desprezado e rejeitado. Olha aí, não só foi desprezado, como também foi rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Nós estamos falando de alguém que sofreu, passou, claro, a dor e o sofrimento da cruz, que a gente sabe que Jesus passou, mas como homem também ele foi rejeitado. Ele foi desprezado, homem de dores, experimentado no sofrimento. Então, querido, quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de dor, a gente fala de rejeição, a gente fala de desprezo. Jesus sabe o que a gente está sentindo, porque ele sentiu na pele. Como homem ele passou. Então, quando você fala para Jesus das suas dores, dos teus abandonos, das suas rejeições, ele sabe o que você está falando. E aqui diz, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Olha, querido, como é forte isso. Jesus, ele foi desprezado, ele foi rejeitado. E homem que os homens viraram o rosto. Sabe quando você chega num lugar e você não é bem-vindo e as pessoas viram o rosto e elas não querem olhar para você? Esse é o significado da rejeição. Porque quando alguém não te quer, te despreza e não te aceita, a pessoa ela vira o rosto. E a palavra fala como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Ou seja, os homens rejeitaram Jesus e não reconheceram. Você pode falar, bispa, mas como eu não rejeitei Jesus? Claro, porque nós nascemos depois de Cristo. Mas aqueles homens que Jesus curou, libertou, salvou, expeliu demônios, quando ele se apresentou para Pilatos, e naquele período da Páscoa, poderia
soltar um criminoso. E aí, naquele dia, o povo poderia escolher. E aí foi colocado Barrabás, vocês conhecem a história. E ali, aquele prisioneiro, aquele assassino chamado Barrabás foi colocado. E eles perguntaram, Cristo ou Barrabás? E o que foi que aquela multidão gritou? Barrabás. E nós precisamos entender que Jesus passou por isso. Preferiram um assassino. Escolheram um homem que tinha erros, que tinha que pagar pelos erros. E eles libertaram porque o povo escolheu. Não fala que a voz do povo é a voz de Deus, mas não era. Nesse caso, não era a voz de Deus, não. O povo escolheu Barrabás porque rejeitou o Senhor. Por isso que a palavra fala que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas para todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje nós escolhemos Jesus, porque aquele que foi chamado e escolhido para ser o povo, rejeitou o Senhor. Então, quando a gente fala de rejeição, nós estamos falando de alguém que passou por isso. E Jesus não tinha pecado, ele não tinha feito nada. E você pode pensar, mas eu não fiz nada para merecer essa rejeição. O que eu fiz de errado? Jesus também não tinha feito nada de errado, muito pelo contrário. Ele só tinha feito o bem. E ele foi rejeitado. Isso significa o quê? Isso significa que o homem é ingrato, que os homens são injustos. Isso significa que o homem vai muitas vezes rejeitar sem ter motivos. Então não fique buscando em você aquilo que te faltou para você ser amado. Eu poderia pensar, porque quando eu nasci, minha mãe, meu pai me amaram, eu sempre tive amor, mas eu tive uma rejeição de ventre, porque no momento que minha mãe estava grávida de mim, ela descobriu muitas coisas que a fizeram infeliz e ela chorou muito na minha gravidez. E aquele sentimento de abandono que ela sentiu, de rejeição que ela sentiu, ela passou para mim, mesmo não dizendo eu não quero essa filha, minha mãe não tentou o aborto. Mas dentro dela havia um sofrimento e ela não desejava naquele momento. E eu entendi isso, mas eu só fui entender isso muito depois, porque eu nem sabia que a minha mãe tinha me rejeitado, depois de buscar a Deus e pedir ao Senhor que me mostrasse por que eu sentia uma tristeza tão grande no meu coração, que veio, né, trazer todos aqueles sintomas de depressão, é porque havia uma rejeição, que de fato ela não foi falada para mim, mas foi sentida no ventre da minha mãe. E talvez você que esteja me ouvindo, me assistindo agora, talvez você se pergunte, poxa, mas eu também sinto isso. E talvez você nem tenha sentido a rejeição como eu, do meu pai e da minha mãe, de fato. Algo que eu pudesse dizer assim, não, naquele momento foi falado isso, foi deixado, não. Mas havia uma rejeição de ventre que trouxe para mim uma morte, uma tristeza que eu carreguei por muito tempo. E olha só, e quando eu fiquei grávida da minha filha, aqueles sintomas que eu senti lá no ventre da minha mãe, eu voltei a sentir quando eu estava gerando a minha filha, Gabriela, que é enviada de Deus. O momento mais feliz da minha vida, o momento mais pleno, porque foi muito bom ficar grávida, eu amava ficar grávida, tanto da Gabi quanto da Giovana. Mas eu comecei a sentir uma tristeza, eu comecei a sentir um medo, eu comecei a achar que eu não era boa o suficiente para poder ser mãe, eu achava que eu não tinha
né, uma vida para mim como eu teria uma vida para elas. E no caso, para a Gabi, porque depois da Giovana eu entendi isso. E graças a Deus, que do quinto mês de gravidez, o Senhor me libertou, porque ali, no encerramento de jejum, olha só, eu fui lá na Lins de Vasconcelos e ali o Senhor me revelou que havia um espírito de morte. E quando eu fui para casa naquela noite, Deus me deu um sonho, o Senhor me fez ir até a minha casa, da minha infância, e ver minha mãe ali chorando, e o Espírito Santo falou, entrou um espírito de rejeição, e eu vi a minha mãe chorando, e ali Deus me revelou tudo. E eu pude conversar com a minha mãe, e a gente, sabe, conversou, e ela não se lembrava disso, mas ela, né, entendeu que isso de fato tinha acontecido. E ali ela me pediu perdão, e eu disse, mãe, eu te amo, você sempre foi, ela sempre foi uma mãe maravilhosa. Mas aquele sentimento entrou em mim. E muitas vezes entra em nós, sem a gente saber que entrou. Sem saber que aquilo ali te causou mal. E você, às vezes, só na fase adulta vai perceber isso. Porque rejeição significa resistir, desprezar, recusar. Então, quando alguém é rejeitado, alguém resistiu a ele, não quer, não te quero. Eu te desprezo. Eu te recuso, eu não te aceito. É isso que é uma rejeição. Às vezes a pessoa não teve a intenção de falar, de sentir isso, de fazer isso. Outras sim. Outras fazem questão de te resistir, de te desprezar, de te recusar. Outras não. E eu preciso identificar. Olha que interessante. A rejeição, ela pode acontecer, né? A sensação de que essa ferida que nos causou pela rejeição, alguém te rejeitou, seja por palavras, por atitudes, a pessoa te recusou, te desprezou, né? Te resistiu, ou criou uma resistência, uma barreira, e isso fez com que você se sentisse rejeitado. Isso é uma ferida emocional que faz a gente não ser desejável, não ser bom para outra pessoa, em algum momento, e principalmente na fase da nossa primeira infância. Na segunda, na terceira fase da infância, porque até os 6 anos o caráter de uma criança é formado. Então, pensa comigo. Uma criança que recebeu maus tratos. E quando eu falo isso, não é só a criança que foi espancada, que apanhou, mas a criança que não teve o alimento, não teve o colo, não teve o carinho, não teve o abraço, não teve o beijo de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma tia, de um tutor que seja, de alguém. Agora imagina quantas crianças são desprezadas, são abandonadas, são esquecidas. E às vezes aquela mãe não abortou, fez aquela criança nascer, mas resistiu, desprezou e recusou durante uma vida inteira. Quantas crianças crescem não recebendo o amor dos seus pais, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de todos. Há relatos que uma família inteira rejeita, às vezes porque ele é conhecido como a ovelha negra, aquela criança que veio, foi uma criança indesejável, uma gravidez indesejável, e às vezes inconscientemente aquela pessoa rejeita, ou porque aquela criança nasce às vezes com a cara, com a aparência de alguém que aquela pessoa não gosta. Existem tantos motivos e razões para uma criança, um adolescente, uma pessoa ser rejeitada e que às vezes não tem explicação. Às vezes tem, às vezes não tem. Porque a própria pessoa que está rejeitando,
Ela não sabe por que está rejeitando. E aí aquela criança começa a desenvolver reações, começa a ter atitudes, agressividades, rebeldia, às vezes uma timidez, uma insegurança. Tem crianças que por causa da rejeição não falam, não desenvolvem a fala. Tem crianças que ficam surdas. Eu já vi casos de crianças que ouviram gritaria e briga dos pais, que a partir do momento da vida ficaram surdas, desenvolveram uma surdez por causa de uma rejeição, por causa de uma agressão, como eu falei, de maus tratos, de abusos. Abuso moral, abuso físico, abuso sexual, violência, espancamento. Então, como uma criança que passa por essas fases e sofre isso, como ela não vai se tornar um adulto doente? Como ela não vai se tornar um adulto desajustado? Um adulto que às vezes não encontra, né, espaço numa sociedade. Aí começa a desenvolver tantas coisas, começam a se isolar. Nós vemos às vezes adolescentes que ficam trancados dentro de um quarto, que não falam com os pais, começam a usar determinadas roupas, são agressivos, vão para o caminho das drogas, da prostituição. Enfim, queridos, a rejeição pode levar uma vida para a morte, para a destruição. Mas olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 27, versículo 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu quero dizer para você que se sentiu ou se sente rejeitado por alguém, porque vamos parar para pensar, pai e mãe seriam aqueles que teriam obrigação de nos amar, de cuidar da gente, de dar o seu melhor. Só que a realidade não é essa. Às vezes, justamente aquele que deveria nos dar amor, carinho, cuidados, são aqueles que mais ferem. Os históricos de abuso sexual na infância, de violência sexual na infância, acontece pelas pessoas mais próximas. Às vezes é por um pai, é por um padrasto, é por um tio, é por um primo, é por um irmão, é por um vizinho. Vizinho ainda, né, não é uma pessoa da família, mas às vezes da própria família. Olha o que o diabo faz. Ele leva aquela pessoa a uma malignidade tão tamanha, é uma crueldade que a pessoa, ela é capaz de ferir justamente alguém que é inofensivo, alguém que não tem poder de reação e alguém que confia. Porque aquela criança que é deixada com o pai, que é deixada com o tio, com um padrasto, de repente, é exatamente essas pessoas que deveriam dar amor, carinho, são aquelas pessoas que mais machucam, que mais ferem, mais causam mal. E nós precisamos buscar e saber que existe um Deus que vai nos acolher. Se você passou e sente isso, esse abandono, sente essa resistência, sente essa recusa, você tem que ter a certeza de uma coisa: o Senhor, Ele vai te acolher, Ele vai te abraçar e Ele vai te dar o amor que um pai, uma mãe, um padrasto, um avô, uma avó, um tio, uma tia não puderam te dar, ou até um tutor, alguém que te criou, alguém que não é o pai e a mãe, mas é alguém que de repente poderia te dar amor, porque te escolheu para cuidar de você, aceitou cuidar de você, mas não foi capaz de te dar o que você realmente precisa.
Porque eu vejo pessoas que sentem rejeição com o pai e a mãe que dão todo o amor, todo o carinho. Às vezes, porque deixou de fazer algo, aquela pessoa recebeu aquilo como uma rejeição, como não sendo uma pessoa boa o suficiente. Olha o que a palavra fala em Isaías 49:15. Está falando especificamente da mãe, porque se tem um amor, se tem uma ligação muito forte, é entre mãe e filho. E a palavra diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama. Como que não que existe? Existe. Quantos casos você já viu de mãe que joga um filho recém-nascido numa lata de lixo, num bueiro, no meio da rua? É largado, às vezes, numa mata para morrer. Meu Deus do céu! Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Sim. Porque não tem amor dentro desse ser humano. Eu não sei se esse ser humano também não sofreu isso e não tem para dar. Eu não estou dando desculpa. Eu estou tentando achar uma razão. Ou pode não ter razão nenhuma. Ficou louca. Não tem amor. Mas a palavra diz: contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Deus está falando mesmo que uma pessoa que foi gerada para amar com toda a sua intensidade, a ponto de dar sua própria vida, porque mãe é capaz disso. Mas mesmo essa, que não é capaz e se esquece do seu filho, porque não está bem, porque está louca, porque tem muitas coisas dentro dela que não estão no estado normal. O nosso Deus, o próprio Deus, não vai se esquecer de nós. Isso significa que Ele está pronto para nos abraçar. Deus está pronto para arrancar do teu coração toda essa rejeição. Porque mesmo que o teu pai e a tua mãe, ou quem você esperou receber amor e não te deu, Deus vai te dar. Deus pode te dar. É claro que uma coisa não justifica a outra, mas o nosso caminho é perdoar. O nosso caminho é perdoar aqueles que nos rejeitaram. Porque eu não vou ficar carregando esse passado, porque o perdão vai me colocar, a falta de perdão vai me colocar debaixo de tormentos. E quando eu sou rejeitado, já existem as consequências da rejeição, eu não posso guardar mágoa. E eu já gravei um programa sobre perdão, depois procura aqui na página do Renascer Hall, Rio de Janeiro. E como é importante a gente perdoar. E embora a ferida emocional mais profunda que existe é a rejeição, tem um caminho do perdão. Por quê? Porque isso é que vai me libertar das minhas dores. E naquele momento que eu entendi o que tinha acontecido comigo, a minha mãe me pediu perdão, eu perdoei a minha mãe porque espiritualmente precisava ser desligado, algo que a gente nem sabia, que não foi feito, mas no mundo espiritual havia uma legalidade que precisava ser quebrada. E daquele momento em diante, eu comecei a me libertar daquela depressão. Eu comecei a me libertar daquela tristeza, daquela rejeição, que era algo que eu carregava e que eu nem sabia que era. Através da rejeição veio a depressão. Porque a rejeição faz com que a gente crie uma máscara para disfarçar a dor que a gente está sentindo. Porque a gente cria algo para camuflar a nossa dor. E, na verdade, quando eu estou camuflando alguma coisa, eu não estou colocando aquilo que precisa ser tratado. Mas eu estou escondendo.
E eu não posso viver a cura enquanto eu estiver escondendo. E às vezes é inconsciente, como eu já disse. E eu preciso apresentar essa ferida para Deus. Eu preciso falar o nome daquilo que eu estou sentindo para eu me libertar. Enquanto me calei, os meus ossos se secaram. Eu vou definhando, eu vou criando, né, uma raiz de amargura e eu preciso me libertar definitivamente. Por isso eu não posso esconder o que eu estou sentindo, mas eu preciso. Só vou ver aqui. Meu Jesus. Eu recebi, né, aqui no Facebook, o bispo está me mostrando, uma pessoa falando, eu fui rejeitada na minha infância, e eu fui dada na feira como uma fruta ou uma verdura. Misericórdia, querida. Isabel, em nome de Jesus, você vai receber agora o amor do Senhor, porque essa rejeição, porque aquilo que a sua mãe fez, ela estava no estado de loucura. Porque ninguém no seu estado normal faz isso. É uma pessoa que estava doente. Era uma pessoa que estava fora do seu estado normal. Então o caminho é perdoar. O caminho para você vencer essa rejeição, porque eu tenho certeza se você chegou até onde você chegou, porque Deus te deu força e você de alguma forma venceu. E se você precisa definitivamente vencer isso, é o caminho do perdão. Se você já perdoou, glória a Deus. Se você não conseguiu perdoar, perdoa e fala, eu libero. Misericórdia, meu Deus. É tantas histórias complicadas. Pessoas que uma vida inteira vão ter problemas emocionais, vão desencadear tantas coisas. Por causa da rejeição, porque às vezes está na mão de uma pessoa que está fora do seu estado normal. E nós não podemos permitir que isso nos atinja, a ponto da gente também causar este mal para outras pessoas. E eu fui liberta daquele espírito de rejeição. E ali, o Senhor me mostrou aonde tinha entrado aquela raiz de tristeza. E no momento que foi denunciado, eu fui liberta. E glória a Deus, porque hoje a minha filha Gabriela é linda, maravilhosa, uma serva de Deus, uma menina, hoje uma mulher. Mas eu lembro que no dia que ela nasceu e ela veio para os meus braços, eu pedi perdão para minha filha, porque nos primeiros meses de gravidez, eu chorava e eu comecei a sentir aquele sentimento, e eu não queria que essa rejeição fosse passada para ela. E eu pedi perdão, e toda a vida dela, desde o momento que ela passou a ter consciência, eu sempre contei essa história para ela. E sempre como mãe, amei e dei todo o meu amor para minha filha. Mas eu sei que isso era uma maldição que queria e atingiu a vida da minha mãe, que me atingiu, queria atingir a vida da minha filha. E foi quebrado isso em nome de Jesus, porque nós precisamos quebrar essa maldição hereditária. Porque é passado de pais, de avós, para os filhos, para os netos, bisnetos, tataranetos, porque a maldição ela vai até a terceira, quarta geração, mas a bênção vai a 1000 gerações. Então hoje você pode quebrar essa cadeia de maldição, de rejeição e perdoar aqueles que te rejeitaram, seja um relacionamento do seu passado. E você, por causa dessa rejeição, não consegue mais amar ninguém e não permite mais que ninguém te ame. Vai ser quebrado em nome de Jesus. Se por um amigo, se você foi traído e sentiu rejeitado por seu cônjuge, perdoa. Por um pai, por uma mãe, por alguém que você esperou e essa pessoa te rejeitou e causou sofrimento para você. Perdoa. A palavra fala que Jesus, em Mateus 21, 42, ele foi a pedra que os construtores rejeitaram.
Então nós precisamos entender, se Jesus foi rejeitado, que só praticou bem, nós vamos passar por situações assim, mas não podemos nos entregar. E eu quero dizer para você que diante das primeiras experiências, como eu disse na infância, a pessoa começa a criar essa máscara para se proteger desse sofrimento. E isso está ligado, associado à desvalorização que você tem de si mesmo. Eu fui rejeitado porque eu não sou bom o suficiente, e você acredita que você não vai ser bom para ninguém. Aí entra a autocomiseração, a autopiedade. E a gente começa a se afundar, e foi isso que aconteceu comigo. Isso me levou à depressão, porque eu não me achava suficiente, boa o suficiente. Mas o dia que eu conheci a verdade me libertou. E hoje nós vamos quebrar com essa rejeição. Talvez você não tenha nem consciência. Talvez você nem saiba se realmente o seu pai e sua mãe te rejeitaram. Você só sabe que você sente isso. E às vezes não tem uma explicação. Mas é espiritual. Então nós precisamos desligar. A palavra fala que o Senhor Jesus nos deu autoridade para ligar e desligar. Autoridade da igreja, e você está debaixo da cobertura espiritual da igreja. E você vai desligar todo o histórico de rejeição da sua vida. Porque de repente não foi nenhuma, nem duas, nem 5, nem 10. Você já perdeu as contas das vezes que você se sentiu e foi rejeitada. Rejeitado. E você vai quebrar isso em nome de Jesus. E como eu disse, perdoar é necessário para você deixar um passado para trás e fechar essa porta para que você não volte e não retome um caminho de tristeza, de mágoa que você já sentiu por ter sido rejeitado. Então você vai desligar hoje toda e qualquer rejeição, desde o ventre. Se houve qualquer tipo de situação, há relatos e há pessoas que já me procuraram dizendo: bispa, o meu filho, a minha filha é rebelde, ele não me aceita, eu não consigo, por quê? Porque debaixo de uma palavra do meu testemunho ou de uma ministração, a pessoa fala: eu quase abortei, eu quis abortar, mas eu não tive coragem, mas eu rejeitei. E de repente aquela criança que recebeu até o amor dessa mãe que tentou o aborto, ou não quis, foi uma gravidez indesejável, mesmo que ela tenha amado todos os dias da vida aquela criança, ela ficou com uma marca. É uma marca que fica e que precisa ser tirado com o sangue de Jesus. O perdão vai tirar essa marca, como se ela nunca existisse. Nós vamos saber que aconteceu, mas a dor da rejeição não vai ser mais sentida. E eu já tive a oportunidade de conversar e ministrar filhos que foram rejeitados pelo meu testemunho de vida, que puderam perdoar os seus pais e se reconciliar. E eu já pude ministrar muitas mães e pais que rejeitaram seus filhos e os seus filhos caíram num caminho de destruição, mas que através do perdão e do pedido de perdão, esses filhos foram resgatados e foram transformados. O comportamento foi transformado. Por quê? Porque aquilo que desligou por causa da rejeição, o perdão vai religar. O perdão vai reconciliar. O perdão vai fazer com que aquilo que foi quebrado, destruído, volte novamente à sua essência. E o perdão, ele existe por quê? Porque eu não sou perfeita e eu já errei. E à medida que eu perdoo, eu sou perdoado, eu preciso do perdão, então eu preciso perdoar, porque não existe ninguém perfeito a ponto de dizer
que não precisa de perdão. Então, se eu preciso de perdão, eu tenho que dar o direito da outra pessoa também ser perdoada, para que no mundo espiritual, a legalidade que havia, para que através daquele espírito de rejeição fosse, né, causada uma ruptura, uma divisão, o perdão vai religar e vai fazer com que volte à sua essência, que é o amor. O amor de um pai, de um filho, de um irmão, de um marido, de uma esposa, de um tio, de uma tia, que precisa ser reconciliado, que precisa ser religado através do perdão. E hoje, a palavra de Deus para o teu coração é, com certeza, você já foi rejeitado no momento da sua vida, você precisa perdoar quem te rejeitou. E com certeza, você também já rejeitou alguém, consciente ou inconscientemente, e que causou também na vida daquela pessoa uma ruptura, causou um mal, e que você também precisa pedir perdão, caso você tenha, né, condições, ou se não no mundo espiritual, você vai pedir perdão para que essa pessoa seja religada à sua verdade, a verdade que é a essência, o vínculo da perfeição que é o amor. Amém, queridos? Hoje nós vamos nos reconciliar conosco mesmo. Porque se alguém te rejeitou e você achou que você não tinha nada de bom, é mentira. Ela pode até não ter enxergado isso em você, mas você tem valor. Porque o Senhor fala, se o teu pai e a tua mãe te rejeitarem, te abandonarem, o Senhor vai te acolher, porque Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe o valor que você tem, a ponto dele entregar o próprio filho dele para morrer no teu lugar, para te dar vida e te dar oportunidade para você realmente conhecer quem você é e o valor que você tem. Porque se você não tivesse valor, Jesus não teria entregue a sua vida por você. Ele se entregou por amor, a tua vida, a minha vida e por todos aqueles que querem realmente conhecer o valor que tem, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos direitos. E se a vida não nos deu oportunidade de sermos amados como nós merecemos ser amados, o Senhor, Ele vai te amar nessa intensidade e vai fazer você sentir esse amor, porque você tem valor para o Senhor. Você é filho de Deus. E esse amor vai te curar. Esse amor vai te libertar. E esse amor vai fazer você conhecer o valor que você tem. Porque você é precioso. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é aquele que Deus entregou o seu filho para morrer naquela cruz e pagar todos os nossos pecados e quebrar todas as maldições que vieram sobre nós, porque Ele se fez maldito para que a bênção do Senhor pudesse estar em mim, em você, na tua vida e na tua família. E as próximas gerações não vão ser marcadas com a rejeição, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente nós vamos ser livres. E foi para essa liberdade que Cristo te libertou. Por isso, nesse momento, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida agora, os teus sentimentos. Tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você desenvolveu por causa da rejeição. O Senhor hoje, agora, está quebrando. E isso não vai ter mais autoridade sobre a tua vida. Eu quero orar por você. Você, querida Isabel, que enviou essa mensagem. O bispo veio até mim para mostrar. E você que está me ouvindo. Você que se sente rejeitado. E de repente algumas áreas da tua vida não têm dado certo.
Você muitas vezes se sente frustrado. Você muitas vezes não se sente competente. Você não se sente capaz o suficiente para ser amado e amar, para viver as coisas boas. Você vai se desligar dessas mentiras e você vai se abrir para conhecer verdadeiramente o teu verdadeiro valor. Porque Jesus te amou, Jesus te ama e hoje Ele está te libertando de toda rejeição em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder contar a minha experiência e de saber, Senhor, que assim como o Senhor me libertou da depressão, porque ela veio por causa de um espírito de rejeição. Obrigado porque o Senhor me deu entendimento, o Senhor me revelou. E ali, Senhor, aquilo que entrou, aquela marca que tentou roubar a minha vida, a minha alegria, o Senhor foi naquela cruz e conquistou para mim. E eu sei que o Senhor conquistou para cada um que está me ouvindo agora, me assistindo. E essa conquista, essa alegria, essa felicidade, essa vida abundante, nós vamos viver independente, Senhor, da opinião, da postura, do comportamento daqueles que deveriam, Senhor, nos amar, nos proteger, nos dar aquilo que nós deveríamos receber. Eu quebro agora toda malignidade, todo espírito de rejeição. Sai agora da tua vida. Todo aquele que foi usado pelo inimigo de Deus para te ferir, para te desprezar, para te resistir, para te abandonar, está quebrado agora, porque Jesus Cristo levou esta maldição. E aqueles que te causaram mal, nós neste momento vamos liberar perdão, porque nós não vamos olhar se justifica ou se não justifica, mas sabemos que essa pessoa foi usada pelo mal para nos causar mal, e nós não vamos mais carregar essa dor, esse sofrimento, esse desprezo, essa desvalorização de nós mesmos, de como nos enxergamos. Senhor, o Senhor nos amou e nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Por isso, traz à luz agora todas as coisas e faça, Senhor, com que essas vidas sejam religadas à verdadeira vida que o Senhor deu a elas, porque ela foi conquistada na cruz do Calvário e o Senhor se fez maldito para que a bênção pudesse estar em nós. E eu declaro sobre a tua vida, quebrada essa cadeia de rejeição, de maldição, para que você se levante e veja o teu verdadeiro valor como filho de Deus. Eu te abençoo e declaro que você é livre para viver a vida abundante em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Você vai liberar perdão agora e vai falar o nome. Eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo por não ter sentido o amor que eu precisava, a proteção que eu precisava, o carinho que eu precisava. E eu perdoo em nome de Jesus, porque eu não vou ficar nas mãos dos atormentadores. Em nome de Jesus. Se você precisar, você tem o telefone do SOS da Vida. Se você quer um acompanhamento, se você precisa conversar com alguém para falar mais desses sentimentos e talvez até confessar algo que você precisa, porque você está guardando aí dentro do seu coração, ligue para 3500-1234. 3500-1234. E em nome de Jesus, se você quiser me conhecer, estar comigo, enfim, e poder desabafar, receber um aconselhamento, uma oração, quinta-feira agora, nesse encerramento de jejum, eu vou estar na Boulevard 28 de setembro, 258, em Vila Isabel. E domingo, também às 18 horas. Então, você pode ir ali
no Renascer Hall Rio de Janeiro, me conhecer, e eu vou ter o prazer de poder conversar com você. E se você precisar de uma cura interior, de um aconselhamento, talvez você precise conversar, nós estamos aqui para te ajudar sempre, porque nós somos uma família, família Renascer. O Bispo Abud vai estar em Botafogo, Rua São Clemente 174, nesta quinta-feira e domingo às 18 horas. Você que nos acompanha aqui pela Gospel FM Rio de Janeiro, amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos o programa Toque de Vida. Fique ligadinho e eu, Bispo Abud, vamos estar trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. E às 5 da tarde, esse encontro marcado aqui no programa Família Renascer, pela rádio da Gospel FM Rio de Janeiro 107.9 ou aqui pela página do Facebook Renascer Hall Rio de Janeiro. E você também pode acessar o canal do YouTube Renascer Hall Rio de Janeiro ou Bispa Rosana. Eu quero também aproveitar e deixar aqui, né, o meu contato nas redes sociais. Você pode mandar um direct também pelo Instagram. O meu Instagram é @Rosana Abud. Eu vou ter o prazer também de conversar com você, se você quiser, de repente, falar sobre isso que nós tratamos aqui hoje, ou se você tem alguma necessidade, um conselho, eu estou aqui para te ajudar, porque eu sei que assim como o Senhor fez na minha vida, e eu não sou melhor do que você, Deus não me ama mais do que te ama, porque todos nós somos filhos de Deus. E assim como Deus me deu oportunidade de viver essa transformação, essa cura, Deus também tem essa cura para você, em nome de Jesus. Eu me despeço e amanhã, como eu disse, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui com Toque de Vida Renascer e às 5 da tarde, Família Renascer. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer, em nome de Jesus. Tchau, tchau.